a sua execução com um cordão de 17 correntes. Nós vamos tecer 8 pontos baixos na sequência deste cordãozinho. Então, aqui você vê o meu segundo, o meu terceiro, o meu quarto, o meu quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo ponto baixo. Você vai fazer 1 e 2 correntes e voltará tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, que deverá remontar aí 8 pontos baixos. Você vê o segundo, terceiro, quarto, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. Em cada extremidade, você terá aumentos. Já tendo um ponto feito, você vai fazer o segundo ponto baixo no mesmo ponto de base e o terceiro ponto baixo no mesmo ponto de base. Uma dica, um segredinho para que você consiga trabalhar dando a volta é deixar o fio correr por entre a agulha. Então, você percebe, eu vou desfazer um. Você percebe que eu estou exatamente no meio e eu preciso vir para cá. Então, eu laço o meu fio e quando eu vou arrematar, eu deixo que o fio venha, eu deixo ele correr. Automaticamente, a gente chega na posição desejada. Nós vamos continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, porém, nos 2 pontos centrais, nós não teceremos, nós pularemos o ponto. Então, você vê que eu vou aqui tecendo, veja, um pontinho para cada ponto. E quando eu chego, aqui eu vou alargar para você ver. Quando eu chego, veja, no primeiro, tô passando a agulha nele. No segundo ponto central, eu não teço, eu pulo. Então, é isso que você deve fazer aí. E uma dica também, né? Sempre, olha, abra o seu trabalho de modo que você consiga ver o formato que está acontecendo. Assim, você consegue localizar o ponto. Perceba que eu paro de fazer os pontos baixos um ponto antes do ponto central. Então, eu pulo este e venho para cá. Aqui, eu volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base, até novamente alcançar a outra extremidade. E, na outra extremidade, eu farei os 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando que você tem um deste lado e um já feito deste lado. Então, eu faço somente mais um e perceba que eu deixo o fio correr e eu arremato, passando a agulha pelo primeiro ponto, fazendo ponto baixíssimo. E aqui você tem a sua primeira carreira tecida e já tem o formato da nossa peça carreira. Nós temos o formato do aumento sendo alterado. Então, eu vou fazer uma corrente para iniciar e já no meu primeiro ponto, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê que eu já teci os meus 3 pontos baixos. Na continuidade, eu vou tecendo um ponto baixo para cada ponto de base, até alcançar o cordão de correntes. Lembrem-se que na extremidade de baixo, nós fazemos 2 correntes, e é ali que é o nosso ponto de aumento para manter o desenho. Então, observem, cheguei no cordão de correntes, eu faço um ponto baixo,
eu faço 2 correntes e eu faço mais um ponto baixo ao redor do cordãozinho de correntes da carreira anterior. Volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar no primeiro ponto da extremidade. Lembrando que na carreira anterior, nós fizemos 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, você tem 1, 2 e 3 pontos. No primeiro, você vai fazer 1, 2 e 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. No central, você faz somente 1 e no ponto baixo da saída, você faz 3 pontos baixos. Então, você vê 2 e agora você vê 3. Volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base, até mais uma vez alcançar o meu ponto central. Percebam que já há um desenho feito. Aqui eu vou alargar. Olha, você vê que você já tem o formato do coração feito. Deste ponto, você já sai para o do lado, ó, pula o central, vai para o do lado, para você manter este formato. Abra sempre o seu trabalho para você ver se você está mantendo o desenho ou se ele está começando a abrir. Ele não pode abrir, tá bom? Então, aqui, ó, você vai vendo que eu continuo com um ponto baixo para cada pontinho de base. E eu novamente me deparo com o ponto da extremidade, 1, 2, e o terceiro está aqui, onde eu já iniciei a carreira com 3 pontos baixos. Então, aqui eu faço 3 pontos baixos, 2 e 3, no ponto central, um ponto baixo, e no primeiro ponto da carreira, eu arremato com o ponto baixíssimo. E aqui, você tem o desenho da sua peça. Para a terceira carreira, eu volto a trabalhar da mesma forma que eu já vinha trabalhando, sempre tecendo nos 3 pontos centrais dos aumentos, a continuidade de aumentos. Então, agora, você tem 3 pontos que foram tecidos no mesmo ponto de base. Já no primeiro ponto, eu faço o aumento. Então, eu vou trabalhar 1, 2 e 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até eu encontrar o meu cordão de correntes, aonde eu teço ao redor do cordão de correntes a continuidade de um ponto baixo, 2 correntes, olha, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. E aí, eu volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base, até eu encontrar novamente a minha extremidade, aonde nos pontos centrais da extremidade eu trabalho os aumentos. Então, veja que eu já teci o primeiro ponto baixo, olha, da minha continuidade de aumentos. E eu tenho que fazer os aumentos, ó, 1, 2 e 3, nesses 3 pontos. 3 no mesmo ponto, 1 somente, 3 no mesmo ponto. E aí é que eu saio e volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base novamente. Bem parecido com o que a gente fez na carreira anterior. Então, ó, um somente e aqui eu faço mais 3. Assim, eu mantenho o formato da voltinha do meu coração. Então, aqui você já vê que eu volto, né, a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Você pode alternar, como eu gosto de fazer, a diminuição desta etapa da seguinte forma. Na primeira carreira, nós pulamos 2 pontos. Na segunda carreira, eu pulei 1 ponto. Nesta carreira, eu pulo 2, olha, 1 e 2. Eu alterno essa etapa para que ele não fique muito fechado e que mantenha o desenho 1 e 2
Então, eu vou alternando. Isto é opcional. Se você quiser fazer sempre com um, tudo bem, ele vai ficar mais aberto. Se você quiser fazer sempre com dois, tudo bem, ele vai ficar mais fechado. E você pode fazer a alternância, onde você dá uma equilibrada entre as etapas. Aqui você vê que eu estou no meu aumento da extremidade, um ponto somente, e aqui eu encerro a carreira fazendo o arremate. Olha lá, estamos na nossa terceira carreira. Para a nossa quarta carreira, continuamos trabalhando como trabalhamos na carreira anterior. Então, eu começo fazendo os meus aumentos, 3 pontos no mesmo ponto de base, volto a trabalhar um ponto para cada ponto de base, até encontrar o meu cordão de correntes, aonde novamente eu tecerei um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo ao redor do cordão. Volto a trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base na outra lateral. Ao encontrar a minha extremidade, vou trabalhar o aumento nos 3 pontos centrais, aonde eu entro com 3 pontos baixos, faço um ponto baixo no ponto da extremidade, no ponto central da extremidade, e trabalho 3 pontos baixos na saída no mesmo ponto de base. Volto a trabalhar um ponto para cada ponto de base, sendo que na parte central da parte de cima, trabalhamos ou pulamos somente um ponto, ou pulamos 2 pontos, como eu expliquei para vocês anteriormente. Faça a sua escolha para que você possa seguir o padrão que você desejar. Volto a trabalhar um ponto para cada ponto de base e encerro a minha carreira fazendo o aumento de 3 pontos no mesmo ponto. Estamos no finalzinho. E então, um ponto somente no ponto central para proceder o arremate da carreira. É bem tudo igual, não muda mais. Na verdade, você vai continuar tecendo desta forma pela quantidade de carreiras desejada. Então, é assim, quanto maior você desejar esta parte central, que aqui você vê que eu teço com o fiozinho estampado, mais vezes você fará exatamente estes passos para depois, somente depois, proceder o acabamento. Eu aqui, para o acabamento, virei com uma outra cor. Então, assim, vai depender muito do seu gosto, tá bom? Então, aqui você vê que eu tenho mais uma carreira totalmente tecida e o formato fica bem. Minha gente, definido. Olha só o que eu acabei fazendo, olha. Eu peguei a minha segunda cor e possivelmente eu coloque uma terceira cor, que a gente vai tecendo, a gente vai mirabolando as ideias. E aí eu fiz uma continuidade de 2 carreiras com a segunda cor, seguindo o mesmo formato que eu deixei aqui indicado para vocês. Agora, antes da gente entrar na fase de acabamento, a gente faz uma carreira que ela é um pouco maior para separar o centro da nossa peça com a borda da nossa peça. Vou seguir com a segunda cor. Você aí, se você quiser, você pode fazer com uma cor somente. Fica a seu critério, tá? Não tem problema não, vai ficar bonito também. Você faz assim, olha, 1, 2 e 3 correntes, você vai laçar e nos próximos 2 pontos, você fará um ponto alto para cada ponto de base. Você faz 1 e 2 correntes, você laça, pula um ponto de base e no próximo ponto, você começa a sua sequência de 3 pontos altos, sendo um para cada ponto de base. Então, aqui você vê o terceiro ponto. Mais uma vez, 2 correntes, laça, pula um ponto de base e você faz a sequência de 3 pontos altos, sendo um para cada pontinho de base.
E assim a gente vai tecendo até chegar no cordão de corrente central da parte de baixo. Uma vez chegada, então, à parte de baixo, aonde você tem o cordão de 2 correntes, você vai laçar, lembrando, olha, você deverá ter tido 3 pontos altos e você deve ter um cordãozinho de 2 correntes aqui, tá? Então, você vai laçar e ao redor deste arco de correntes, você vai fazer um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Faz 2 correntes e volta pulando um ponto a trabalhar 3 pontos altos, sendo um para cada ponto de base, intercalando por 2 correntes sempre. Então, eu vou tecer dessa forma até eu chegar na minha parte central da parte de cima da nossa peça. Aí, você vê que eu cheguei, vou alargar aqui, ó, eu cheguei no ponto central, tá? Neste ponto central, nós vamos pular 2 pontos. Com um detalhe, perceba que eu tenho 3 pontos altos, mas eu não tenho cordão de corrente aqui. Para eu manter o desenho da voltinha da parte de cima, eu não posso ter cordão de correntes aqui, porque se eu fizer cordão de correntes, ele passa reto. Então, ele não tem voltinha e fica uma coisa reta aqui em cima, tá bom? A mesma coisa deve acontecer aí com você. Então, eu laço, pulo 1, pulo 2 e volto a tecer uma continuidade de 3 pontos altos. E eu quero fazer aqui porque eu vou te mostrar o desenho que vai ficar, ó. De modo que o desenho é preservado. Alargo, olha lá. Olha aqui, ó. Percebeu que ele juntou, ele fechou? O desenho aqui se preserva, tá? Então, eu vou continuar tecendo, eu quero encerrar esta carreira, e aí eu volto para tecer a próxima carreira com vocês. Vamos iniciar, então, a nossa carreira fazendo uma corrente, e você vai trabalhar um ponto baixo para cada ponto da sua carreira anterior, quando você tiver os pontos altos, como você vê que eu fiz aqui. Neste intervalo, você vai trabalhar sempre 3 pontos baixos. Então, olha, você vê o meu segundo e agora você vê aqui o meu terceiro. Eu pulo o primeiro ponto alto e eu vou trabalhar um ponto baixo para o ponto alto, mais um ponto baixo para o ponto alto. Volto no cordão de correntes, aonde eu trabalho 3 pontos baixos. Pulo este ponto, trabalho 2 pontos baixos, sendo um para cada um dos pontos altos. E volto a trabalhar 3 pontos baixos ao redor do cordão da minha corrente. E eu vou tecendo assim até eu chegar lá na base, onde você tem as suas correntes, lembra das suas 2 correntes? Aonde eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo naquele cordãozinho central de corrente da parte de baixo. Vou tecer, então, até eu chegar... não, eu já cheguei. Olha aqui, ó. Ia deixar vocês para depois voltar, mas eu já cheguei. Olha eu aqui, ó. Então, eu tô fazendo meus 3 pontos baixos, olha. Cheguei no meu cordãozinho, olha, cordãozinho de 2 correntes, aonde eu tenho o ponto central da base. Vou fazer aqui com vocês, olha, é um ponto baixo, 2 correntes, um ponto baixo, porque a gente tem que manter o desenho, não pode mudar. E aí, a gente volta, trabalha os 3 pontos baixos no cordão de corrente que vem a seguir, pula o primeiro ponto alto e trabalha a partir do segundo um ponto baixo para cada ponto alto, e assim a gente vai intercalando. Então, agora sim, eu vou fazer aqui a continuidade. Quando eu chegar na parte central, lá da parte de cima, eu volto, porque aí eu te mostro como é que eu vou fazer. Então, veja, eu cheguei no ponto central da parte de cima. Você vê que eu estou saindo do meu cordão de correntes, onde eu fiz 3 pontos baixos. Trabalho um ponto baixo somente neste grupo de 3 pontos altos.
pulo todos os pontos e eu trabalho um ponto baixo somente no outro grupo de 3 pontos altos. Então, olha, eu aproximo e volto a trabalhar como eu já vinha trabalhando, 3 pontos baixos ao redor do cordãozinho de correntes da carreira anterior e trabalhar 2 pontos baixos somente na sequência dos 3 pontos altos da carreira anterior. Vamos lá, então? Agora sim, é até o final da carreira. Nessa carreira é importante que você observe o ponto lateral, os pontos laterais, na verdade, aonde você vai precisar de aumento, tá? Então, você vai perceber pela parte central, ó, essa aqui é a carreira central da nossa peça, a direção para onde esta parte central caminha. Então, observe que sempre deverá dar em um intervalo aberto. Ó, deste lado, um intervalo aberto, deste lado, um intervalo aberto. Tá? Do lado de cá, é exatamente o último intervalo aberto antes do início da carreira. E deste lado, é exatamente a mesma posição, só que do lado contrário. Nós vamos fazer nestes intervalos a sequência de um ponto baixo, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base e um ponto baixo. Você tem 3 pontos baixos neste intervalo aberto. Na sua próxima carreira, você deverá ter um total de 5 pontos neste intervalo, onde você tinha 3, ok? Então, você procederá a aumentos desta forma, deste lado e deste lado, exatamente no ponto que vem antes do início da tua carreira, tá? Na parte de baixo, então, a parte central, você continua tecendo um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Não muda nada. Para todos os demais pontos, você fará um ponto baixo para cada ponto de base. Então, a gente inicia com uma corrente e trabalha um ponto baixo para cada ponto baixo da sua carreira anterior. Vamos lá, então? Vamos fazer esta carreira desta forma por completo? E aí, a gente volta aqui. Uma vez que a gente chegou ao final dessa carreira, eu aqui estou optando por introduzir uma terceira cor. Então, nesta carreira, eu continuo utilizando o tom de azul, aonde eu farei os pontos baixos alongados, e com o branco, eu farei os pontos picô. O fio branco já está aqui, então eu só posiciono ele solto, olha, eu deixo ele aqui por cima, tá? Ele vai acompanhar a execução. Eu começo fazendo uma corrente e, minha gente, para fazer o ponto baixo alongado, eu vou buscar o ponto aqui, na primeira carreira de pontos baixos que eu teci, após a carreira de pontos altos. Então, eu passo a agulha exatamente no meio do ponto baixo, eu puxo uma laçada, trago aqui para cima, laço de novo, e aí eu fecho meu ponto baixo. No próximo ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos alongados. Então, você vê que eu faço o primeiro, passo de novo no mesmo lugar, tá? Puxo o meu segundo, mas veja, aqui eu não fecharei com o azul. Eu vou arrematar o ponto com o branco. Então, eu vou laçar aqui com o branco. Faço 1, 2 e 3 correntes, deixo o fio branco para ele seguir a execução e volto com este fio. Passo na base da minha primeira corrente, puxo uma laçada com o fio azul e aqui, olha, eu arremato. É o ponto baixíssimo que faz com que eu tenha um picô. Mais uma vez, eu venho na base do ponto baixo, puxo uma alça e o branco tá aqui no meio, olha, ele segue aqui a execução. Trago aqui pra cima, arremato. E eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos alongados, aonde eu intercalo a sequência com o picô. Mais uma vez, no próximo ponto, pelo miolinho dele, eu faço o primeiro ponto baixo alongado e eu vou fazer o segundo. Eu puxo a alça aqui, ó. Não fecho, deixo o fio aqui de lado, fecho com o branco, faço 1, 2
e 3 correntes, deixo o fio branco seguindo, pego o azul novamente, e é com ele que, passando a agulha na base, eu vou fechar o meu ponto picô. Sempre eu vou ajustando, tá? Mais uma vez, no próximo ponto baixo, eu venho aqui e eu faço um ponto baixo alongado. E no próximo ponto, eu vou fazer 2. Então, eu faço o primeiro, lembrando que o segundo eu passo lá embaixo, mas eu não fecho. Eu deixo o fio azul, eu pego o fio branco e aí é que eu vou fechar o meu ponto. Já no embalo, 1, 2 e 3 correntes, passo a agulha na base, mas eu fecho o meu picô com o fio azul. Deixo o branco aqui dentro. Vem aqui e arremata. E volta a trabalhar, olha, então no próximo ponto baixo, o ponto baixo alongado, e no próximo ponto baixo, 2 pontos baixos alongados. Perceberam como é que a gente deve tecer? Então, pessoal, na verdade, nesta carreira, nós vamos seguir a execução inteirinha desta forma. Lembrando que na extremidade da parte de baixo, eu devo manter o formato, opa, que eu fechei tudo com o azul, mas não é com branco. Na base, na parte de baixo, eu tenho que fechar, eu tenho que manter o formato para que eu tenha o desenho do coração preservado. E na parte de cima, eu tenho também que pular os pontinhos, que é para eu conseguir manter o formato de cima também preservado, tá bom? Então, eu vou aqui, olha, tecer a minha carreira por completo, e aí é claro que eu volto aqui para te mostrar. E agora a gente vem, então, olha, com toda a parte já feita, olha, todo o contorno feito, com os pontos picôs. Você observa, eu vou colocar de lado, olha, aqui na parte central você tem um picôzinho que fica exatamente sobre o cordão de correntes, e você tem na outra ponta, da mesma forma, o picôzinho que fica exatamente sobre a parte em que nós pulamos pontos. Então, a gente tece igualzinho como antes, tece até um determinado ponto, deixa 2 pontos sem tecer, que é onde tem o picô, e volta a tecer do outro lado. Assim, você mantém o formato. Então, olha lá, você tem a curva na parte de cima e você tem o bico, a ponta, na parte de baixo. Mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam, eu espero ver vocês no nosso app, porque todas as aulas estão lá de uma forma bem prática, bem simples de ser localizada, e é claro que eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até lá!